Santo, a palavra que se encontra narrada por João. Abri em cima aqui, Evangelho narrado por João, no capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz deste mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com um lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se a te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém.
as marcas que não se apagam, as marcas que ficam, e a história que ninguém pode apagar também, dos feitos do nosso Senhor Jesus. Claro que isso aqui é muito pequeno perante tudo que Ele fez e faz, mas são marcas, são sinalizações de Deus que ficaram ali naquele tempo e até hoje estão diante de nós, para a identidade, para que se possa, então, as pessoas que, no futuro distante como nós, quase 2000 anos depois, pudéssemos ter, então, acesso ao que o Senhor Jesus fez. E vocês percebem que esse diálogo, que poderia ser um diálogo tão amigável, tão bonito, tão doce, seria o caso de todos ficarem contentes. A família deste homem, os religiosos, afinal, Deus estava se manifestando entre eles. A profecia estava cumprindo. Havia um anúncio, a graça se derramou nos seus lábios. Ele curou nossas enfermidades, tomou sobre si nossas dores. Eis que havia chegado o tempo da profecia, e eles conheciam as profecias. Mas o que sucede, irmãos, é que sobre eles pesava um jugo muito triste, que o pecado é um jugo muito pesado, e aqueles que se dão à prática do pecado, se não saírem dessa prática, eles não conseguem mais andar como livres, são prisioneiros, são escravos. O Senhor Jesus certamente não encontrou esse homem por acaso, ele foi ao encontro dele, ele certamente queria encontrar com esse homem. E quando eles passavam, estava Jesus com seus discípulos, e ele encontrou esse homem, e os discípulos perguntaram: quem vem as questões que neutralizam de forma definitiva as ideias reencarnacionistas e os karmas que as teorias orientais falam? Rabi quer dizer mestre. Mestre, quem pecou? Porque ele nasceu cego. Quando ele nasceu, ele era criança. Portanto, algum pecado esse homem tem, ou os pais dele. Quem pecou afinal? Foi ele ou foram seus pais? O Senhor falou: nem ele, nem seus pais. Não é que ele não tinha pecado, porque todo ser humano tem. O que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte: o estado dele de cego não é resposta ao pecado. Não é por causa do pecado que ele nasceu cego, porque pecado todos têm. Mas é que tem um segredo nesse homem, e o dia do segredo chegou hoje. O segredo é que eu agendei o encontro com ele, porque eu quero deixar uma sinalização. E hoje chegou o dia de eu encontrar com esse homem. É isso que ele está dizendo. Olha o que está escrito aqui: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras. Vocês entendem isso aqui? Eu permiti que ele ficasse cego todo esse tempo, porque eu agendei o encontro com ele, e a partir desse homem eu vou começar a fazer uma sinalização forte dentro de Israel. Se vocês prestarem atenção no que aconteceu aqui, tem coisas um tanto diferentes do jeito do Senhor Jesus agir. Ele cuspiu no chão, e depois dele cuspir no chão, ele cuspiu onde? No pó. E pó com cuspe dá uma pequena lama. Ele pegou aquilo ali e esfregou no olho do homem. Talvez se ele enxergasse, ele não deixava, né? Mas ele não enxergava mesmo. Quando ele viu, já era tarde, porque ele não viu, ele sentiu, né? Estava no olho dele todo esquisito lá. Era uma coisa meio ruim de ver. Cuspe com pó. Mas olha que interessante: vai-te, lava-te no tanque de Siloé. Vocês acham que é por acaso essas coisas? Nós temos que lembrar que nós estamos lendo aqui feito do Senhor Jesus. Não foi um homem, nem foi um profeta. É o verbo feito carne, era Jesus que estava aqui fazendo. Tudo acertado, tudo agendado, tudo marcado, porque ele tem essa autoridade. Ele agenda o encontro com o homem 2000 anos na frente, não atrasa um segundo. Ele agenda alguma coisa que ele vai fazer 2000 anos depois, tudo sai do jeito que ele agendou. Ele não falha, ele não erra, ele não se engana. É a autoridade plena do Senhor, sobre tudo e sobre todos. Vai te lavar no tanque. Ele não pode curar na hora? Claro que ele podia. Quantos que ele curou? Aliás, ele ressuscitou até mortos perante uma multidão, como você sabe. Mas ali ele não quis curar na hora. Vai te lavar no tanque de Siloé. Agora olha o que está escrito aqui. Até nunca tinha prestado. Se eu prestei atenção antes, eu já não me recordo. Significa o enviado. Vocês vão vendo o sinal? Esse tanque significa o enviado. E esse homem falou, testemunho dele: nunca, desde que o mundo existe, aconteceu de alguém até ressuscitar mortos. Já vimos, mas um cego de nascença, nunca alguém realizou esse milagre. Nunca, jamais. Isso é um milagre inédito, ninguém nunca viu isso. Porque isso aqui era o anúncio que o enviado chegou. Compreendeu?
o enviado estava entre nós. Esse era o recado. Mas o recado para quem? Olha aqui, para os escribas, para os intérpretes da lei. Quando você chega lá, ó, vai-te, lava-te no tanque de Siloé. Foi, lavou-se e voltou vendo. E os vizinhos começaram a perceber, o que aconteceu com esse homem? Ele era cego. E porque ele era cego, ele mendigava, porque para ter sua comida, seu alimento. E começou um murmúrio, um movimento. O cego agora está enxergando. Não era para aqueles intérpretes da lei falar assim, mas quem cura um cego de nascença só pode ser de Deus. Ele entendeu isso, mas os intérpretes da lei não entenderam. Ele jogou isso na cara deles. Nunca se ouviu que alguém fizesse isso. Ora, quem faz isso só pode ser de Deus. Porque a gente conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. A árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. E essa árvore é a árvore da vida. Só pode ter fruto bom. É isso que estava sendo ali anunciado. E começou os vizinhos a falar, parece que é ele. Certamente ele mudou o jeito, já não devia estar lá sentado, já estava andando com certeza. E ele não andava sozinho, agora andava sozinho porque ele enxergava. Deve ter mudado o jeito dele se movimentar. O cego não tem uma liberdade de movimento, ele sempre depende de alguém. Mas ele passou a enxergar. Será que ele até parece ele? É ele. Foi até ele. Como seus olhos foram abertos? Olha, foi um homem chamado Jesus. Eu encontrei com ele. Mas foi Jesus que encontrou com ele. E foi Jesus que encontrou com você também. Coisa maravilhosa aconteceu conosco, não é, irmãos? O cego encontrou Jesus. E Jesus é que fez esse encontro acontecer. Ele passou a ver depois que ele se lavou. Ele se lavou e, irmãos, foi questionado, indagado. Onde ele estava? Eu não sei, eu não enxergava. Quando eu saí, eu não enxergava. Quando eu passei a enxergar, eu não vi ele mais. Aliás, eu não sei como que o rosto dele é, porque eu só escutei a voz. Mas eu não vi o seu rosto. E olha o que Jesus fez no dia de sábado. Se incomodava demais os intérpretes da lei. Porque quem guarda só religiosidade, eles importam muito com a forma, mas não importa com o conteúdo. Para eles é muito mais o protocolo, a aparência, do que o conteúdo. E Deus, Ele procura aqueles que adoram Ele, espírito e verdade. Deus não é como o ser humano, que ele se prende na aparência. Deus não. Ele olha sempre por dentro e Ele nunca erra. E quando Ele te escolheu, Ele sabia todas as suas limitações e as minhas. Mas Ele viu no seu coração um desejo de encontrar com a salvação. E é por isso que você não pode cair. É por isso que os ventos sopram forte e você não pode ser arrancado dessa graça. Sabe por quê? É porque você foi colocada com raízes profundas. Raízes que ninguém pode arrancar. As raízes chamadas sinceridade. São raízes tão profundas que não há vento que as arranque. Quem é sincero, quem é fiel, nada tira ele da presença, nem ela da presença de Deus. Com essas raízes que estão em você, te prende numa rocha viva, que nunca dela você vai ser tirado. Pode acontecer o que acontecer, Deus te susterá no meio da tempestade. Quando o horizonte se fechar, quando as coisas estiverem agravadas de todos os lados, Deus sempre vai chegar lá. É a nossa certeza, não tem coisa mais maravilhosa. Esse homem não conhecia Jesus, mas olha o que Jesus falou. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras, porque não é curar ele da cegueira, porque isso certamente ele fez, mas eu vou curar ele agora de uma segunda cegueira. Isso vai ser uma marca indelével, vai ser uma marca entre eu e ele, e entre eu aqueles que conhecem ele, e fica para a posteridade, porque eu vim fazer isso. Eu vim pegar as pessoas que estão cegas, mas querem enxergar, e vou dar vista para ela. E as que estão aqui, que enxergam tudo e acham que sabem tudo, são arrogantes, elas vão ficar cegas. Vocês entendem isso aí? Não é que ele vai tornar as pessoas biologicamente cegas. E ele falou isso lá na frente. Tem muita gente que acha que enxerga tudo e não enxerga nada. E tem muita gente que não enxerga nada, mas anda querendo encontrar com Jesus e vai passar a enxergar tudo. Glórias ao Senhor.
Nessa palavra, essa palavra vai entrar dentro do seu coração como um farol, como uma luz, vai acender em você algumas lâmpadas que nunca foram acesas. Você vai enxergar a palavra, a graça, a salvação, a vida eterna, com um lampejo do céu sobre ti, hoje nesse culto, aonde quer que você esteja. É a visão de Deus que vai te pegar. É o encontro com Jesus. Hoje Jesus encontra com alguém nessa pregação. Glórias ao Senhor. Você não esperava que Jesus te encontrasse aqui. Aonde quer que você esteja, essa palavra vai te pegar, vai acender umas lâmpadas dentro de você que ninguém nunca acendeu, e vai iluminar você por dentro. Você vai começar a passar os dias percebendo: eu começo a enxergar agora aqui uma coisa acolá. A palavra vai se abrir diante de você como se abriu para nós. Por que nós estamos caminhando na fé? Cristo abriu nossos olhos. Nós não tínhamos competência de enxergar a eternidade, não, mas Cristo encontrou conosco. Ele agendou o encontro. As obras desse homem, e começaram a aparecer. Ele voltou falando, e olha que inquérito que ele caiu nele. O homem fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo. Puxa vida, não parece nada tão excelente, né? Os fariseus foram atrás dele. Como que você está enxergando? Olha, um homem pôs um lodo no meu olho, mandou lavar, eu enxerguei. Aí começa as pessoas a manifestarem. Ao invés de pegar a escritura para que ela seja luz, eles pegam a escritura para que ela seja tropeço. Ao invés de fazer, se nós tivermos um farol muito grande, um holofote, se joga o holofote para frente, toda a escuridão a nossa dianteira some. Mas se joga o holofote nos olhos, nós ficamos cegos e a escuridão toma conta de nós. Eles jogaram o farol nos olhos ao invés de jogar na frente. Eles estavam olhando o sábado, mas o Senhor do sábado tinha chegado. Olhando a lei, mas a proposta da lei tinha chegado. O objetivo da lei estava ali diante deles. Eles não conseguiam enxergar. Olha o que eles falaram: esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Vocês percebem como a pessoa fica presa no texto? Que o holofote que podia estar iluminando tudo, é só pegar a escritura e ver o que se fala do Messias. Ele foi para o tanque de Siloé, a marca do Senhor estava ali. Mas não, são as amarras da religiosidade. As amarras da religiosidade. Esse homem não é de Deus. Alguém falava: mas como pode um pecador fazer tais sinais? Uns punham questionamento naqueles intérpretes da lei. Foram até ele outra vez: nós queremos te fazer uma pergunta. O que você nos fala acerca daquele que te abriu os olhos? As obras. Ele não sabia nada, mas ele respondeu: ele é profeta. O que os escribas não falavam, não tinha coragem. Ele falou: esse homem é profeta. Ficaram muito bravos. Aí eles duvidaram que ele tivesse sido cego, foram na casa dos pais. Esse filho seu nasceu cego mesmo, nasceu. Como que ele está enxergando? Ao medo dos religiosos. Quem confessar que ele é o Messias vai ser expulso da sinagoga. Oh, hora bendita que esse homem encontrou essa oposição para ser expulso da sinagoga. Que ele expulso da sinagoga, ele ingressou na graça de Jesus. Glórias ao Senhor. Qualquer um que sofrer alguma perda por causa de ter encontrado Jesus, você vai encontrar o favor dele repetidas vezes na sua história. Porque não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, parente, por amor de Cristo, que não receba 100 vezes mais nessa vida, e depois a vida eterna ao fim. Você teve alguma perda por causa de Jesus? Dá glória a Deus. Você teve um prejuízo porque Jesus te encontrou? Que coisa maravilhosa. Dá graças a Deus. Senhor, eu perdi porque sou teu amigo. Oh, que honra, que glória. Por essa amizade, por esse encontro, por esse amor. Como Paulo falou, estou preparado não é para ser preso, é para morrer, para perder a vida. Porque esse encontro é acima de tudo, é tudo que eu precisava. Eles não quiseram falar, ficaram com medo. Olha, ele já está grandinho, pergunta para ele. Eles perguntaram, chamaram pela segunda vez aquele que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Olha que hipocrisia. Se eles tivessem com vontade da glória a Deus, eles tinham andado quando viram esse homem ficar cego, porque nunca ninguém fez isso. E um demônio não pode fazer isso. A ciência humana vai fazer isso, mas um demônio não tem autoridade de pegar um homem cego de nascença dele vista. E aqueles judeus sabiam isso. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Olha a infâmia, olha a autoridade maligna de quem só fica preso
dentro dos espaços estreitos de um conhecimento religioso, sem luz, sem nada. Dá glória a Deus, esse homem é pecador. Aqui ele foi irônico. Se ele é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego e enxergo. Vocês não podem negar isso aí. Ele foi irônico, deu uma cutucada nele. Se ele é pecador, eu não sei. É como quem diz, né? E vocês? Vocês nunca fizeram isso aí. Os que sabem tudo, nunca fizeram isso. Se esse homem é pecador, eu não sei. Eu era cego e estou enxergando. E agora vocês não podem negar esse favor que eu recebi. É isso que lançou no rosto dele. Vocês podem negar isso aí? Eles ficaram muito nervosos. Como que ele fez isso? Não tem fórmula. Tem fórmula não. Nas magias, nos ambientes de treva, tem lá seus rituais. Aqui não tem fórmula não. É a palavra de Deus. A boca do Altíssimo, quando abre, faz o que quer. A voz do Senhor faz o que quer. E se ela abrir a seu respeito, bem-aventurado é você. E já se abriu. Por isso que você é bem-aventurado e bem-aventurado. Porque a boca do Altíssimo já se abriu a teu respeito. Já houve dispensação. Já houve conversão. Já houve transformação. E ele outra vez, porque já tinha encontrado o favor do Senhor. Eu já falei. Vocês querem ouvir outra vez? Olha o que ele falou. Vocês porventura estão querendo ser discípulo dele? Ele provocou eles. Vocês querem ser discípulo dele? Ele sabia que eles não queriam. Discípulo dele sejas tu. Essa palavra foi boa, hein? Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Se eles fossem verdadeiramente discípulos de Moisés, eles teriam aceitado Jesus. Porque Moisés falou assim: o vosso Deus, o nosso Deus vai levantar de entre vocês um homem, um varão, que quem não aceitar esse homem vai ser extirpado da face da terra, mas quem aceitá-lo, esse vai ser salvo. Um homem semelhante a mim, anúncio de Jesus. O homem falou com ele: pois é, aí que está a maravilha, vocês não sabem de onde ele é. E ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E aqui ele arremata: se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles não suportaram ver essa frase aqui, não. Expulsaram ele da sinagoga. Mas outra vez, Jesus tinha já dado outro encontro com ele. As obras de Deus. Quando ele foi expulso, Jesus encontrou com ele outra vez. Crês tu no Filho de Deus? Porque ele não conhecia Jesus, irmãos. Ele só escutou a voz dele, uma vez só. Ele não sabia, não conhecia o rosto dele, porque ele era cego a primeira vez que ele encontrou com o Senhor. Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creiam? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Eu acho que aqui ele deve ter reconhecido a voz. Foi essa voz que falou comigo lá: vai lavar-te no tanque de Siloé. Eu creio, Senhor. Eu adorou. E ele disse: o Senhor, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Quem não vê, vocês lembram de Paulo? Ele via muito, mas para poder enxergar de verdade ele ficou cego. Esse aqui era cego, mas para poder enxergar de verdade Deus deu a vista para ele de volta. Deus vai cercando cada um no seu próprio caminho. E bem-aventurado é aquele que Deus te cercou na estrada da sua vida, te fez conhecer a palavra, a justiça da palavra. A cada um Deus encontra no seu espaço. Esse homem aqui foi assim. Teve um lá no tanque de Betesda, 38 anos. Vocês lembram disso aí? 38 anos esse homem ficava numa cama, ele era paralítico. E acontecia alguma coisa lá muito maravilhosa. É que descia um anjo do céu e agitava as águas. E quando agitava as águas, o primeiro que entrasse nas águas ficava curado. Quem tinha enfermidade de toda sorte, entrava nas águas. Mas quem era paralítico, quando até pegar a cama para levar, outro já tinha pulado lá dentro. E é claro, o primeiro que pulava era curado, o resto não era. Quando eles levavam o homem, já não dava tempo mais. 38 anos. Mas um dia Jesus agendou um encontro com ele também. Ele não procurou Jesus, como esse cego também não procurou. Foi o Senhor que procurou ele. Você quer ficar curado? Eu quero.
Mas só que ninguém me põe lá dentro da água. Quando eu peço para mim, porque eu escuto o alarido, já passou minha vez. Pega a tua cama e vai embora. Você já encontrou com quem pode resolver seu problema. Aquele cego, aquele paralítico, e você e eu, nós fomos achados pelo Senhor Jesus Cristo. E guarda isso por toda a sua existência. Nunca você vai perder o caminho do céu, por causa da fé, da sinceridade do seu coração. Deus vai sempre te ajudar, sempre vai te dar força. Deus faz a força dele entrar no ser humano, e ele faz prodígio, e proezas são realizadas. Sansão era um homem como qualquer outro, mas quando o Espírito Santo manifestava nele, ele tornava-se invencível. Vocês lembram bem da história de Sansão? 1000 homens com espada, armado até os dentes. Sansão não tinha nem arma. Ele encontrou uma queixada de jumento, que osso de jumento é duro. Ele pegou uma queixada de jumento, ele batia a queixada de jumento naqueles homens, e Deus não permitia que a espada deles atravessasse Sansão, porque o corpo dele era corpo humano. Se entrasse, rasgava. Mas enquanto ele batia a cabeça do jumento neles, a proteção do Senhor estava diante de Sansão. Morreu 1000 soldados e Sansão ficou de pé. Aonde o Senhor está protegendo alguém, pode ter certeza, a proteção do Senhor é eficiente. Guarda, e teus passos não vão resvalar. Como dizia o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não ia ter medo de nada. E você não vai ter medo de nada. Por onde você passar, por onde você andar, lembra disso. Deus vai agendando encontros, como agendou com esse cego. O primeiro, o segundo, depois que ele foi expulso. E sabe-se lá, não sei, não me lembro aqui de ter visto mais referências, mas não sei, quem sabe ele começou a acompanhar o Senhor Jesus, não tem registro. Mas certamente, alguns encontros mais, e a vida inteira se lembrando, Jesus encontrou comigo, e eu fiquei bom. Aquele paralítico de Betesda, um homem chamado Jesus esteve aqui. E assim nós vamos seguindo nossa estrada, irmão, de fé em fé, de luz em luz, de valor em valor, até que o grande dia nos alcance, o dia do Senhor, e nós possamos então terminar essa jornada sem nenhuma mancha na nossa veste. Deus vai te aperfeiçoando, vai te purificando, vai trabalhando o seu coração, na medida que você se entrega a Ele, na medida que você se põe a fazer a vontade dEle. Põe-te a caminho do serviço do Senhor. Procure fazer alguma coisa na obra de Deus. Esforça-te para fazer alguma coisa. Faz como aquela menina chamada Dorca. Quando ela morreu, as velhinhas falavam: olha, essa menina aqui fez para mim essa roupa, fez isso, fez aquilo. A obra dela era um perfume aberto. E todos, as velhinhas sentiam a saudade dela. Nós queremos essa menina de volta. Essa menina para nós faz falta. Assim que seja na nossa história. Que quando você estiver para ir embora daqui, todo mundo cai num pranto. Ah, que saudade que ela vai fazer para nós. Que falta que esse irmão vai fazer. Como ele ajudava a gente, como ele era bom. Isso é se tornar cristão. Isso é só para quem Jesus encontrou. Quem Jesus encontrou faz isso. Jesus faz isso com ele. Vai mexendo, transformando, ficando cada vez mais bonito, mais santo, mais puro, mais limpo, mais seguro, mais confiante, menos medroso, menos assustado, menos preocupado com o mundo. O que vai ser? Se Deus não estiver na sua vida, você está perdido. Se tiver no ventre, Jonas estava dentro do ventre de um peixe no fundo do mar, e lá ele orou a Deus. Ele falou assim: as portas do inferno se fecharam sobre mim, porque a coisa estava feia lá, mas ainda tornarei a ver o Senhor. Lá do fundo, que ele chamava de inferno, Deus fez ele ser cuspido na praia. Assim foi Daniel dentro da cova dos leões. Muito leão, um homem só, a proteção do Todo-Poderoso sobre ele. Assim são os encontros que o Senhor agenda. Encontrou cego, encontrou um paralítico, encontrou Daniel, encontra você também. E já te encontrou muitas vezes, em muitas situações embaraçosas, sempre te deu uma saída. Deve falar na ponta do novelo. Tempo passado as mulheres faziam muito esses trabalhos manuais, né? Minha mãe tinha uns novelos, tinha que procurar a ponta do novelo. Às vezes não achava a ponta. Cadê a ponta disso aqui? Porque se achar a ponta eu consigo resolver. Mas onde está a ponta? Aleluia. Guarda essa palavra. Essa palavra vai te dar a ponta do seu novelo. Você está procurando a ponta. Como eu resolvo? Eu não consigo resolver.
O Senhor te anuncia hoje que Ele vai te dar ponta desse novelo. Glórias ao Senhor. Não é cego de nascença hoje o seu caso, nem o meu. Não é paralítico numa cama. Não é dentro de uma cova de leão. Não é dentro de uma fornalha de fogo. Mas nas adversidades da vida. Às vezes a vida nos é tão adversa que às vezes é até preferível não estar numa cova do leão do que estar na cova de certos relacionamentos. De tudo Deus te dará vitória. Essa é a palavra. Deus seja louvado.